Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti e vou conduzir mais essa conversa hoje. Aqui do meu lado o Ismael. Fala pessoal, Ismael, sou o Head de Vendas da WePlan e vamos para uma conversa boa hoje também com uma equipe fera aí que a gente está trabalhando e é isso aí. Então fala pra galera, Ismael, quem que você trouxe hoje e qual é o assunto que a gente vai trazer pra mesa? Então, a equipe que a gente tem hoje aqui é constituída pela Morgana e pela Joana, do escritório de arquitetura I+2. A gente já tirou alguns projetos do papel juntos, estamos trabalhando em conjunto, entendendo aí como funciona a metodologia de trabalho delas, e a gente vê que tem um foco muito interessante num produto que a gente vem batendo muito em cima, que é o corporativo, que é trabalhar com empresas com prazos extremamente curtos, que é o que exige esse setor. E aí a gente convidou elas para esse desafio, que é gravar o podcast, para explicar um pouco para o público como é que funciona, qual que é a metodologia de trabalho delas e como funciona o dia a dia para a aprovação de obra. A gente sabe que se fosse falar hoje só sobre um assunto, ficaria horas aqui falando sobre os pormenores, né? A gente vai tratar de uma maneira mais ampla, mais geral, mas vai dar para o público aí que nos acompanha entender cada etapa. A gente já falou como funciona lá na parte do mobiliário, a parte dos fornecedores, né? Porque não é um fornecedor só. E hoje a gente trouxe duas profissionais aí da arquitetura que realmente fazem a coisa acontecer lá na prática, que fazem tirar do papel o projeto e atender o cliente. Maravilha. Quem nos ouve, espero que vocês nos ouçam e já sabe a pergunta básica: quem são vocês na fila do pão? Quem quer começar aí explicando? Falar um pouco da vida pessoal, da carreira, né? A questão da escola e o que cursou. E também um pouco sobre a vida profissional, como é que vocês começaram o negócio. E depois eu tenho uma curiosidade aqui, por que do nome I+2 Arquitetura? Então já pode começar? Então, eu sou a Joana, eu sou arquiteta, trabalho já com arquitetura há 15 anos, sou graduada mesmo em arquitetura fazem 10 anos. Trabalhei em um grande escritório aqui da cidade, com a Luzia Massa, a Fernanda Mosqueta, foi uma aula para mim, muito aprendizado. E após, trabalhei em uma construtora por 5 anos, onde eu trabalhava muito com os processos de ISO 9001, projetos de grandes empreendimentos, com sistemas estruturais diferenciados, enfim. Sou especialista em engenharia da construção civil e acabei migrando para a parte de interiores porque eu via que faltava esse complemento no todo, né? A obra ia bem, chegava uma hora que no interiores as coisas estouravam, né? Não que não trabalhamos hoje como arquitetônico, também fizemos, mas a parte de ser algo mais minucioso em interiores é o que acabou me fazendo convidar a Morgana e a gente juntar aqui as ideias das duas e abrir o escritório. Então, eu sou a Morgana, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela UniChapecó. Trabalhei na prefeitura, fiz um estágio na prefeitura de Chapecó, onde aprendi muito, principalmente em acessibilidade. Lá a gente tinha bastante a parte de obras públicas, mas trabalhei por um bom tempo no setor de acessibilidade, onde foi a maior experiência, assim, a aula, né? Foi bem na época ali que bombou, né? Que tava o comércio em geral, assim, até se assustou com tantas normativas, né? Que foi onde começou a ser cobrado isso. Então, eu era estagiária, né? E a gente fazia as vistorias e foi ali que eu consegui aprender muito sobre esse assunto, né? Após a prefeitura, então, eu estagiei num escritório de arquitetura com a Guga, onde eu estagiei, me formei e fiquei mais um tempo lá. E foi aí que eu acho que me apaixonei por interiores, assim. Tinha arquitetônico também, mas eu acho que interiores me conquistou muito mais, que foi totalmente diferente do que eu fazia na prefeitura. Foram 2 áreas totalmente diferentes. E foi no escritório que eu me achei mesmo, né?
trabalhava bastante no escritório com projetos comerciais, clínicas, por conta também da acessibilidade, que eu já tinha uma experiência da prefeitura, então isso me fez focar um pouco mais nisso no escritório. E daí foi nesse período que nós se conectamos e demos o grande passo de abrir a I+2 Arquitetura. Gui, que perfeito o casamento entre as profissionais, né? De fato, foi... A gente acredita muito que é entre as pessoas, né? Se conheceram, se entenderam, mas agora olhando para o lado profissional, você unir a experiência de quem tirou obras do papel ali, que fez acompanhamento de grandes obras, que é de uma construtora, que tem uma responsabilidade absurda em assinar ali na ponta ou acompanhar esses processos. Alguém que passou então pela aprovação de obras públicas, que é extremamente exigente, e participou da implementação das normativas, que é, assim, a gente sabe que em Chapecó é famoso já do quão difícil é aprovar uma obra, principalmente se for uma obra da área da saúde. Tem muita norma, tem muito pormenor, e aí vocês juntaram ali essas duas profissões, essas duas formação, né? E nada mais interessante do que tu vai lá fazer na prática, né? Porque se fizesse curso de aprovação de norma, não é a mesma coisa de que tu ir lá trabalhar dentro de uma prefeitura e receber tanto projeto inadequado, adequar ou fazer a solicitação da adequação, acompanhar a obra lá depois se foi cumprido com todas as normas. E a paixão pelo interiores, né? Por fazer projetos de interiores, isso é sensacional. Quando eu percebi que eu queria abrir algo, eu queria ter o escritório, pensei, mas eu preciso de alguém para caminhar comigo nessa. Preciso de alguém que vá somar. Eu e a Morgana já nos conhecíamos, já éramos amigas fora do trabalho, né? E aí eu falei, não, tem que ser a Morgana. E aí começamos a conversar, a amadurecer. Então a gente viu que eu entro com uma parte do conhecimento, ela com outra. Hoje, a mesma aqui no escritório, por eu ter esse conhecimento mais de engenharia, de estrutura, de quando se faz um arquitetônico de uma casa, toda a parte de compatibilização, acaba que eu domino um pouco mais. Se tem algo de acessibilidade, o que é aqui? Como é que a gente faz? Então foi algo bem bacana, assim, essa união. Já vamos fazer aqui 3 anos de escritório real, oficial, né? E tá dando super certo a união, assim, das disciplinas que cada uma domina mais, né? Seria perfeito se todo o escritório conseguisse unir forças assim, né? Na verdade, em todas as empresas, quanto maior a diversidade, tanto de background, quanto orientação, gênero, não importa. Quanto maior a diversidade das pessoas, mais complementar fica o time. Então, tu não vai montar um time para criar um app, por exemplo, com 10 programadores, cara. Alguém tem que vir lá do jornalismo, alguém tem que vir do design, alguém tem que vir da administração. Por mais que ele seja programador, é bom ter esse background que vocês tiveram de estar lá, digamos, o que eu chamo assim, na liga pro do negócio, né? Quer dizer que se tu consegue atender esse nível pro, né, de nível de construtora e nível de instituição governamental, você consegue atender tranquilamente a parte de pessoa física, né? Então dizem muito que se tu consegue vender um produto para o setor público, você vende para qualquer lugar, porque tamanha a regulação que você já está batizado, você sabe muito bem como trabalhar com um público que não pede tanta regulação assim quanto o público de pessoa física. Então eu acho assim, é uma lição assim para quem vai montar um time, né? Pensar sempre em pessoas complementares e não pessoas iguais. Porque a semelhança com o casamento, né? Muita gente tenta encontrar a outra metade da laranja ou a tampa da panela. Mas se for muito igual, tem esse problema de conflitos, né? Além de você não complementar o trabalho do outro, um vai ter uma visão diferente do que o outro sobre o mesmo trabalho. Porque os dois fazem a mesma coisa. Então é bem interessante essa questão. E a gente percebe que quando você tem essa cara, o escritório acaba tendo uma cara de aprovação de projetos corporativos, de exemplo. Você faz um projeto e aprova na prefeitura com facilidade, ou tu já sabe os caminhos de aprovação,
ou tu já não vai fazer coisas que o cliente queira fazer, já porque tu sabe que não vai passar. E isso acaba atraindo, né, novos clientes. Os clientes se comentam entre eles. A classe, por exemplo, da parte da saúde se conversa muito, a gente sabe disso. Então, quando eu fiz com o escritório lá e foi show, deu alguns problemas, como a gente já vai puxar alguns aí, mas conseguiram aprovar. E aí começa a entender, então projeto de clínica, projeto que é para corporativo, vamos chamar o escritório X, porque eles conseguem aprovar rápido, e acaba tendo isso, eu acredito, né? Eu acho que a gente nunca criou um nicho, né? A gente sempre tem diversos projetos em andamento, tanto arquitetônico, residencial e comercial, como interiores, comercial e residencial. A gente nunca quis definir um público, isso. Mas nesses 3 anos de escritório, a gente percebeu que clínicas em geral foi algo que surgiu muito. Talvez bem por isso que tu comentou. A gente fez a segunda, fez a terceira, e a gente conseguiu aprovar, executar de uma maneira que o cliente ficou satisfeito, foi algo mais tranquilo, não teve problemas, né? Que toda obra tem seus perrengues, mas eu acho que a gente conseguiu fazer isso de uma forma mais leve, mais tranquila. E isso acaba com que os clientes vão nos indicando e vai criando bem isso, essa rede, e foi surgindo muitas clínicas corporativas, e é algo que a gente fica bem feliz, né? Isso é legal você falar, porque imagina só na cabeça do cliente, ele precisa, é corporativa, é uma obra, digamos assim, PJ, né, para uma empresa. Ele tem 2 empresas de arquitetura para contratar. Uma já fez 5 clínicas, e ele vai fazer uma clínica. E a outra não trabalhou com clínica, embora a arquitetura seja de modo geral, fica óbvio que a escolha vai ser por aquela que já trabalhou nesse ramo, já conhece, né? Então, com certeza, a especialização em alguns setores, nichar, faz muito sentido em alguns casos. E vocês perceberam que esse caminho foi um caminho que funcionou. Hoje a gente fala que a gente não trabalha, nós não trabalhamos só com clínica, só com residencial, só com corporativo. Nós trabalhamos o que a gente chama de projetos inteligentes, que daí vem o I do I+2 até, né? Isso, aproveita então e já explica. Então, o I+2, a nossa ideia é o I de inteligência, e o +2 é porque a gente gosta de somar. O +2 não é 2 Morgana e Joana, o +2 somos escritório mais cliente. A ideia é o quê? A gente não nichou por ramos, né? Mas a gente quer trabalhar com o que nós chamamos de projetos inteligentes, que é o que, graças a Deus, a gente vem tendo. Que é o quê? Aquele cliente que alugou a sala, e pode ser uma sala enorme, que o desafio não é aproveitamento do espaço, mas o desafio é tempo. Ele tá pagando 10 mil do aluguel. Ele tem que entrar em um tempo X, porque senão já se foi ali todo o budget dele só em aluguel. Ou o desafio é o cliente que tem uma sala comercial pequena, mas ele tem que parecer que ele abriu ali o escritório da advocacia. Ou algo que a gente pega muito e que acaba linkando: casal que é o primeiro apartamento. Esse casal que é o primeiro apartamento, ali é um apartamento de 70 metros. Mas eles já estão com a mente forrada de ideias do Pinterest e eles precisam organizar isso. É o mesmo casal que mais pra frente ele vai abrir o seu consultório de odontologia. Que ele é advogado e vai querer fazer o seu escritório. E tudo isso dentro do que a gente chama de projetos inteligentes. Seja projetos com dificuldades, digamos assim, né? Seja a dificuldade ele o prazo, o custo, né, de investimento. Então, e desorganizar as ideias, né? Por mais que o casal, ele sabe o que ele quer, mas ao mesmo tempo ele não sabe como que ele vai organizar as roupas no guarda-roupa, ele não sabe como que vai organizar ali a parte da cozinha, como que vai organizar toda a sua casa, né? Ele sabe a estética, mas a funcionalidade ele ainda não tem. E isso é a mesma coisa para consultório, né? Tu pega, vamos usar o exemplo, uma dentista tá graduada ali há 1 ano. Ela nunca montou um consultório. Ela sabe o que talvez num consultório ali que ela estagiou, que ela alugou temporário, o que não funcionava.
Então, lá no começo, a gente já aplica um questionário em todos os clientes, falando em corporativo, né, que é para não fugir aqui do assunto. Então, lá no começo, nós já aplicamos um questionário para entender o que ele quer. E, às vezes, o que nós falamos muito é de educar e de fazer ele perceber o que ele quer, porque, às vezes, o cliente não sabe. E tudo bem ele não saber, porque é o primeiro consultório dele. Né? Então, a gente ajuda ele a descobrir isso, né? E até porque, por isso que ele foi atrás de profissionais capacitados, né? A gente tem que descobrir até o que o cliente gosta e o que ele não gosta, mas é fazendo as perguntas certas. E a gente falou recentemente aí com o diretor comercial da Almob, que ele falou que nunca antes teve tanta personalização. E o que vocês fazem é personalização. Você pega, então, eu tenho uma clínica, tá, então, para que serve? Quem que atua? Quem que vem? Quem que são os clientes? E aí tu personaliza para aquilo. E aí tem toda uma metodologia que, o assunto de hoje, de maneira geral, é a gente trazer a metodologia que o escritório da I+2 trabalha no dia a dia deles, e também como faz essa aprovação dessas obras, tendo tantas ideias vindo do cliente, como vocês já mencionaram, ou tantas ideias que vocês têm ali quando vocês veem aquela demanda, olha que legal se a gente fizesse isso, e aí vem toda aquela parte burocrática. O que eu achei interessante é o posicionamento. Quando você falou da inteligência e de somar, não tem como criar um projeto sem trazer o cliente para fazer parte disso, ou seja, entender as dores dele e orientar o teu projeto pelo desafio, ou seja, a missão. Antes de passar um orçamento, você vai perguntar qual é a missão, qual é o desafio, o que é mais latente aqui? É tempo? É orçamento? É legislação? É adequação? É reforma? O que é aqui que está pegando mais? Então eu não tenho como te passar um preço sem antes descobrir qual é o desafio. Cara, será que eu vou ter que ir com um revólver, uma bazuca, um tanque? É bem isso. Sabe? Então, primeiro, vamos entender a missão. Isso que eu gosto, porque isso é um tipo de posicionamento que é orientado a fornecer solução e não preço, e não, sei lá, agilidade. Então, tudo vai ser mediante ao que cabe dentro daquela missão. Então, o Ismael colocou ali, a gente tem muita ideia, a gente tem muita coisa para colocar dentro dessa missão, desse projeto aqui, mas, cara, será que as tuas ideias e será que tudo que você está pensando que vai gastar cabe dentro da missão? Se a missão é em 15 dias, está pronto isso? Então, tudo começa pela missão. Eu acho muito interessante esse posicionamento, e aí que eu acredito que entra a inteligência. E aí entra a questão do que fazer para atender prazos e expectativas do cliente. Quais são as premissas iniciais aí que vocês usam da metodologia do escritório? Você quer um orçamento ou você quer uma solução? É porque o cliente chega pedindo um orçamento. Sim. Mas o que ele quer, no fim das contas, é uma solução. O cliente já chega pedindo o orçamento do projeto e quanto tu acha que ele vai gastar. Já é a pergunta seguinte, então... E em quanto tempo vai fazer? Em quanto tempo, claro. Então, a primeira coisa que a gente faz, nós temos aqui no escritório um questionário padrão que a gente aplica nos clientes, seja ele de qual setor for, para entender isso, é uma obra que já está pronta, é uma reforma, qual é o perfil do público dele, é uma clínica odontológica, tu atende mais criança, tu faz mais harmonização, faz implante, faz prótese, o que tu faz? Quais equipamentos que tu precisa? Tu vai precisar de oxigênio, o que tu vai precisar ali? Porque tudo isso vai influenciar em o que vai ser executado, que impacta lá no orçamento dele, de quanto ele vai gastar no total, o tempo de obra e nos projetos que a gente vai precisar desenvolver e administrar, né? Então vale a pena dedicar muito tempo nessa parte, entender. Às vezes tu fica mais ali de uma semana entendendo tudo isso para depois ir pro projeto. Sim. Que é o que a gente já vem falando isso há alguns episódios, né? De pensar antes, projeto depois. E algo que acontece assim... em alguns casos o cliente chega até nós com uma opção de sala para alocar. E algo que a gente faz é uma vistoria técnica antes de fechar mesmo com o cliente, passamos um custo à parte, mas a gente chega lá e diz, aqui não vai dar.
Aqui tu vai ter que mexer isso, aquilo para adequar para acessibilidade e vai demorar X tempo. Já aconteceu o caso do cliente mudar de sala em função disso, porque ele ia ter que mexer, fazer uma rampa, colocar uma plataforma e essa visita técnica inicial é muito importante. Vai impactar diretamente no custo da obra. Às vezes é uma sala linda, mas não vai se encaixar no que você quer, no teu ramo ou no que você quer, né? É bem isso. Tu analisar o contexto geral para daí depois você colocar a mão na massa, né? Não inverter os papéis e atropelar as etapas, né? Eu sempre digo que a importância de você ir na obra do cliente, de você conhecer o local. Muitas vezes você vai evitar um retrabalho lá na frente, ou, por exemplo, vamos imaginar que o cliente, como você mencionou, uma sala linda, maravilhosa, tá com o piso instalado já, aquele porcelanato novo, a parte de infraestrutura está pronta, só que ele quer fazer uma instalação de uma clínica odontológica. Aí precisa fazer toda a infraestrutura de passar o encanamento, então, ou seja, ele vai ter que trocar o piso, ele vai ter que quebrar tudo aquilo, ou ele vai ter que fazer toda uma... Então o investimento dele sobe muito. Às vezes é melhor pegar ou uma obra que está em andamento, que dele possa fazer personalizado, ou até prédios como a gente tem na cidade, que já são adaptados para isso, que já são pré-definidos, ou assim, eu tenho a sala lá, mas essa sala sempre foi editável. Sim. O piso sempre é removido, as paredes são removidas. E vai muito também de a gente chegar lá naquele questionário e a gente vê, não, eu quero 2 consultórios. Então, se tu é 2 consultórios, vamos pegar o exemplo de odontologia para seguir aqui um padrão. 2 consultórios, você tem que ter uma sala de esterilização. Essa sala de esterilização, pela RDC 50, que é uma normativa, tu tem que ter uma X área mínima. Então, essa tua sala comercial que tu tá vendo para alocar, cabe os 2 consultórios com a área mínima exigida, que existe uma área mínima exigida pela normativa, mais uma esterilização com essa área mínima, mais as circulações com um raio mínimo pela DML, acessibilidade. Né? Tá algo que a Mo comentou, tá num edifício comercial. Como aqui em Chapecó, por exemplo, nós temos alguns edifícios mais voltados para a área de saúde, já tem o DML, que é o chamado Depósito de Material de Limpeza, no pavimento. Tu não precisa ter no consultório. Mas se não tem, tu vai ter que ter esse cômodo dentro da tua salinha com uma área mínima. E o DML também tem uma área mínima ali, que tem que ter o espaço, tem que ter o tanque, tem que ter o armário, né, para guardar os materiais e ainda o espaço destinado para o lixo. Então, são vários itens, vários detalhezinhos que lá no final vai fazer a diferença. E que nem todo mundo sabe. E tá ok, mas a gente tá aqui para ajudar o cliente a não ter os problemas futuros, né? É tipo uma consultoria de viabilidade. Isso. Porque muitas vezes essa escolha que ele fez ou que ele vai fazer pode inviabilizar totalmente, porque não vai se enquadrar, não vai ter a BITS, não vai ter liberação, não sei qual é o tipo de documentação. Ele precisa do alvará de funcionamento, né? Que daí o alvará de funcionamento vai englobar a parte de acessibilidade, de vigilância, bombeiros, enfim, toda essa questão da prefeitura. E dentro do alvará vai ter vários nichos, vários setores dentro ali da prefeitura que vão cobrar diversas coisas. E é isso que a gente tem que estar muito atento para não chegar lá na vistoria e não ter que refazer. Não aprovar, enfim. E não... e agora indo pro dia a dia mesmo assim, vamos imaginar que o cliente, vocês fizeram a entrevista inicial e aí vocês têm um prazo extremamente curto para executar tudo que o cliente precisa. Quais são os primeiros passos, assim, desde aí, antes de ir para o projeto, ali, o que vocês analisam e já antecipam para o cliente? A gente vai ter que fazer isso, e aí a gente já entra num cronograma ali de projeto, numa compatibilização, detalhamento de obra.
que é um passo bem importante ali, porque não adianta, eu sempre falo assim, não adianta você criar algo lúdico, algo tão diferente para o cliente e daí depois ser difícil de aplicar, ou não acha fornecedor na cidade que faça com agilidade, e quando for fazer vai custar caro. Então essa experiência de obra ela é muito importante para você eliminar algumas etapas. Qual que são os primeiros passos assim desse tipo de aprovação? Eu acho que a primeira coisa que a gente faz no escritório é, como vocês comentaram, saber qual que é a guerra que a gente tem que vencer, né? A gente tem prazo, a gente tem orçamento limitado, o que é o problema? Normalmente é prazo e orçamento, né? Normalmente eles andam juntos. Limitado. Sim, né? Normalmente andam juntos. Mas, então, essa é a primeira coisa. E aí a gente já deixa claro pro cliente, ó, aqui tu vai querer 3 cadeiras odontológicas. A gente vai ter que puxar ponto hidrossanitário. Vamos ter que fazer isso, fazer aquilo. Então, já se tem esse pré-mapeamento do que precisa ser feito. E daí, em seguida, sim, fizemos todas as medições do espaço e tudo. É muito importante, não dá pra pegar a planta da construtora, a planta que o fulaninho lá, que é o dono da sala, passou, não. Tem que ir lá medir tudo, medir pontos, pé direito, vigas, né? Mapear tudo que tem lá na sala. Pra daí sim fazer um layout, que é uma planta baixa, onde a gente avalia os fluxos conforme as normas, áreas mínimas, e aí também já se atende a questão de personalização do cliente. Ó, tu acha que vai funcionar assim pra ti? Tu é destro, é canhoto? Que isso influencia. Então tem vários... A aprovação do layout e tudo isso que a gente tá falando, às vezes vai dar 3, 4, 5 reuniões e sem ver 3D. Sem ver o render. Porque isso é importante mencionar, né? Que é um processo assim, ó, layout, aprova layout, depois eu vou pro 3D. O 3D é só mais pra te encantar e ver se tu gosta ou não daquela composição. O layout a gente bate muito na funcionalidade, né? E aí sim, depois disso aprovado, aí sim a gente vai pro 3D e a gente bate mais na tecla da estética, né? E não adianta pular a etapa do layout, por quê? Porque o 3D, ele encanta. Então, às vezes, a pessoa abre mão da sua funcionalidade ali que ela veria na planta porque ela achou lindo aquele 3D. Então, a gente tem que... Nós aqui, é uma metodologia nossa e, às vezes, os clientes ficam chateados. Eu preciso agilizar, tá? Não, a gente vai agilizar em outro processo. Isso aqui não dá pra pular porque depois vai dar problema lá na frente. E a parte a gente falou sobre detalhamento de obra... e essa parte de aprovação mesmo, assim, porque vocês só vão começar esse projeto no 3D após aprovado, ou qual que é a etapa que vem depois, assim, tipo, tu aprova na prefeitura, vê se isso vai funcionar antes de criar o 3D, ou é depois que tu cria o 3D? Então, hoje, eu acho que é 2019, né, agora eu não recordo, mas saiu uma portaria que nós achamos um absurdo, não é mais exigido a aprovação na vigilância. Você pode fazer até uma unidade de saúde básica, que é um postinho de saúde, sem aprovar o projeto. Mas o que nós fizemos? Que é algo que a gente também aqui não abre mão. A gente tem uma ponta da vigilância aqui em Chapecó, a vigilância estadual. Temos um engenheiro analista. Então, nós sempre conversamos com esse analista e fizemos uma pré-aprovação com ele, do projeto. E só a partir disso que daí a gente levanta 3D, que daí a gente vai pra parte bonita, encantadora. Então a gente faz sempre essa pré-aprovação. Se é uma clínica maior, a gente aprova, mesmo não sendo exigido. Mas nunca se parte direto pro 3D sem ter esse aval. Afinal de contas, as leis podem mudar, né? O prefeito pode mudar, alguém pode mudar tudo isso de uma hora para outra e aí você tem que correr atrás do prejuízo depois porque você não seguiu minimamente isso. E outra, as opiniões podem mudar lá dentro. Eu sei muito bem que dentro do setor público pode acontecer de alguém encarar o teu projeto de uma forma e o outro encarar de outra forma. Então, quando você tem um aval, um carimbo dizendo está aprovado, ninguém mais pode contestar isso, teoricamente. Mas a gente acaba... É algo que fica parado 3D, fica parado fachada, obra, detalhamento, até a gente não ter esse ok.
porque acaba até como se trabalha com humanos, né? Pessoas. Então, o Ismael tá investindo ali uma quantia X para abrir a clínica dele, é o sonho dele. Imagina, a gente vem aqui, apresenta um 3D lindo, maravilhoso, o Ismael se encanta, mostra pros amigos, mostra pra família, já planeja e tal. Aí vai lá pra vigilância, não, mas não vai dar, Ismael. Dá, um balde de água fria. É o castelo de cartas, né? Então, por isso que a gente tem essa metodologia, sabe? E os nossos clientes, às vezes... mas vamos agilizar? Não. No final, todo mundo entende e... Quem até tá nos escutando já vai saber que se nos contratar, a gente costuma ter essa metodologia e tem um porquê, tem um motivo, né? E aí tu entra numa coisa que a gente sempre fala, que é posicionamento. Então, assim, por mais que a gente vai falar também um pouco sobre obra, tem muitos profissionais que trabalham na obra ali, homens, enfim... E aí vocês, como mulheres e como a Joana é pequenininha, vai ter que se posicionar. Vai ter cara de criança. Chegar na frente do cliente e colocar o começo, meio e fim, colocar o cronograma de obra. Vai daqui até ali, eu não pulo etapas, essa é a nossa metodologia, e fazer esse elemento da expectativa, né? Que então são etapas assim, não adianta a gente pular essa etapa, depois a gente não aprova, daí vai voltar ao teu projeto. Então vamos dedicar mais tempo aqui para poder fazer sim um render bonito, um projeto bonito, vocês aprovarem e aí todo mundo executa a sua parte. Essa parte de cronograma de obra, que vamos imaginar então que vocês tiveram a aprovação desse processo todo, fizeram essa pré-aprovação com esse engenheiro, com essa pessoa que vocês confiam, que já sabe que vamos dizer que aquele cheque final, assim, tá, agora tá tudo ok, vamos pro 3D, essa parte de vamos começar a obra, vamos dar um start na obra, qual que é esse próximo passo de cronograma que vocês têm que reunir a galera toda? Às vezes o cliente tem uma indicação de profissional, sei lá, o Johnny conhece o gesseiro, o cara conhece o eletricista, no caso que assenta o porcelanato. Como é que é essa reunião dessa equipe para fazer que tudo dê certo? Existe um cronograma que vocês têm interno ou as coisas vão acontecendo? Como é que funciona? Na verdade, depois da aprovação do 3D, ali, a gente faz os detalhamentos executivos, né? Que são todos os projetos executivos que a gente deixa colado lá na obra, colado realmente na parede. Cola na parede tudo. Pra não se perder nada, porque senão é projeto que vai e vem e nunca tá o projeto lá. Então a gente deixa colado na parede os detalhamentos, que é a compatibilização de todos, né? É do hidro, é da iluminação, é da elétrica, da cadeira odontológica, de todas as circulações, os raios que a gente precisa, climatização. Então, cada projeto para um segmento, né? E a gente sempre deixa o cliente super à vontade, a gente nunca impõe que ele contrate alguma empresa ou algum profissional específico. Claro que a gente tem hoje, durante esse período de escritório, a gente tem vários profissionais que a gente confia, que a gente indica, que a gente trabalha bastante, principalmente nessa parte de clínicas. A gente já tem uma equipe mais fidelizada, né? Isso, formada ali, que a gente confia. Mas a gente nunca obriga o cliente a fechar com essas pessoas. Se o cliente quer orçar com algum profissional que ele já tem confiança, que ele já trabalhou, a gente sempre deixa isso bem à vontade e a gente acaba orçando, né, de 2 a 3 empresas, fornecedores, para o cliente comparar valores, comparar até prazos, enfim. E a partir disso, que o cliente define, a gente se reúne na obra e aí sim a gente vai organizando a casa, né? Organizando o cronograma de obra e organizando os prazos que cada um vai fazer. Porque não adianta, né? A obra, cada um vai depender do outro. Para você passar a elétrica, para passar o hidro, vai depender que o gesseiro já erga um lado da parede de gesso. Isso, e assim vai passando tudo para até chegar ao mobiliário, né? Então... e é bem importante essa reunião de start, assim, na execução. Como o Ismael comentou, eu, por exemplo,
10 anos aqui de graduada, trabalhando, mas é mulher, tu tem cara de novinha, não adianta. Parece papo aqui, mas é verdade. Tu chega um profissional que tu não conhece, um profissional executor, tu tem que ter essa reunião pra passar, ó, é daqui até ali. Então, normalmente se faz um grupo de WhatsApp com esses profissionais e sempre se passa o quê para esses profissionais? Vai precisar alterar algo na obra, principalmente reforma, sempre tem algo que não vai dar para executar tal e qual o projeto. Tu não vai passar para o cliente, tu passa primeiro para nós avaliamos qual é a solução viável, dá para fazer assim? Não dá. E aí sim se passa para o cliente, algo que a gente preza muito e se fala muito nessa reunião de inauguração só passa o problema para o cliente depois que a gente tiver uma solução, porque o cliente nunca viveu aquilo, ele não sabe. O foco dele é dente, enfim, ele não sabe isso. E todo mundo já tem esse... obra é pepino. Ai, não quero fazer obra reforma porque só dá estresse. Todo mundo já tem isso muito forte, né? Então a gente tá aqui justamente para isso, para resolver os problemas e para deixar esse período um pouco mais leve. Por mais detalhado que o projeto seja, por mais perfeito que o projeto esteja, na hora de executar, sempre vai ter algo que precisa ajustar, sempre vai ter algo inesperado. Tirou o gesso, a gente não sabe o que tem ali para cima. Então, sempre tem esses itens que tem que ser ajustados na obra. Por exemplo, uma obra que a gente está executando agora nesse momento. Tiramos o forro, era um forro de PVC, de madeira, né? Era misto. O que tínhamos em cima? Uma caixa, um reservatório de água, de amianto ainda. Imagina, como que a gente vai saber que vai ter um reservatório de água com amianto? Proibido. Pra tu tirar esse reservatório, ele não pode estar cheio, tu tem que esgotar ele. Então, isso é um tempo. Tu não tem como... Tu tem que esvaziar pra retirar aquele reservatório pra poder começar a parte de parede e forro. Às então, vezes desmonta são surpresas, a estrutura. Né? Algo bem irmãos à obra mesmo. É uma surpresa que surge lá no meio. E por isso a gente sempre que possível tenta que os clientes fechem com as equipes que nós já temos mais afinidade, porque somos humanos, né? Então já se tem mais esse conhecimento. Não, hoje eu sei que ele não vai me responder durante o dia porque ele ia estar fazendo tal trabalho. Então tudo bem, eu sei que ele não tá me deixando aqui no vácuo, que de meio-dia ele sempre me responde. Então a gente já tem essa troca com as equipes que nós temos mais confiança, né? Claro que até a gente comenta, é uma reforma, uma clínica lá de 1989. Sempre foi o Zezinho que foi o eletricista. Agora a gente vai reformar, não vamos querer impor que vai ser o nosso eletricista, porque o Zezinho sabe o que ele já fez lá naqueles outros anos. O nosso eletricista ia ter que ir e desvendar o que tem por trás. Então, tem casos e casos. Aí vai da gente conseguir se alinhar com o Zezinho, digamos assim, né? Porque ele sempre executou tudo sem arquiteto, ele executou sem projeto, ele que mandava e desmandava ali do que ele fazia. Então, por isso que é bem importante esses passos iniciais até para o cliente ir pegando confiança na gente. E de falar, não, seu fulano, pode confiar que a gente já alinhou tudo. Conversa com elas que elas sabem o porquê de tal coisa, que tudo tem um porquê, né? E aí que vem a importância do acompanhamento do profissional. Às vezes a gente fala aqui sobre a dificuldade de alguns clientes e principalmente a primeira clínica, vamos usar o exemplo da clínica ou a primeira residência que ele está fazendo, ele cortar algumas coisas. Não precisa acompanhamento de fato do profissional, isso tem um custo, isso tem lá na ponta, isso vai me gerar um valor a mais, mas a diferença é essa. Deu um problema na obra, esse problema vai ser resolvido em interno, porque o cliente está lá na sua empresa, está fazendo o seu trabalho, de fato ele não tem experiência e às vezes soa muito mal, que meu Deus, meu dinheiro está indo água abaixo, construíram a parede e vão ter que derrubar a parede. Mas às vezes não é tudo isso.
né? Você consegue resolver de uma forma muito mais na parceria. Eu sempre cuidei e gosto de tratar todos os envolvidos de uma obra como um parceiro de fato, porque uma hora ou outra um vai time, errar. né? Um vai errar. Você imagina hoje o gesseiro ter que desmanchar a parede, não é problema dele. Para ele movimentar essa parede, ele vai ter que dedicar um tempo, você tem que sair de uma obra e ir para outra. Mas você vai chamar esse gesseiro de novo. E se ele errar em outra obra? Sim. Aí você vai ter a bondade da equipe de você entender, ó, pessoal, vamos ter jogo de cintura. Então, equipe extremamente importante, acompanhamento dos profissionais extremamente importante, criar grupo, gerar essa afinidade entre quem está fazendo e o cliente que está nos ouvindo aí, entenda essa importância. Às vezes não é querer colocar custo a mais na contratação, e sim a importância de você colocar a cabeça na travesseira e dormir, né? Eu me pergunto se obras desse tipo conseguem ser executadas sem acompanhamento. Acredita, Johnny, que às vezes... Existe isso? Existe. Se dá Como- certo no Mas daí final... quem- Com o projeto você consegue executar, né? Mas aí quem cuida é o próprio cliente. Ele que vai ter... Sim, daí é o próprio Ele é o cliente. mediador de todos os Sim, conflitos. A gente Todo. finaliza o projeto. Ele comprou pra si o essa cara envelhece responsabilidade. um mês e... Não, a gente um ano entrega deles. todo o projeto executivo de imobiliário, parede, elétrico, algo que a gente faz aqui, que é um memorial com todos os itens, tipo, tu tem que ter um vasinho lá decorativo verde, ele pode ter até 30 centímetros de altura. Tu tem que ter tantas luminárias de tal temperatura, de cor, tal IRC, enfim. Mas é ele que vai atrás de tudo. Mas, sinceramente, é a tal da economia burra, né? Porque ele pagou por um projeto e ele não vai conseguir ter esse projeto executado de uma forma fiel. E até mesmo pra vocês, porque é aquele filho largado, tipo assim, sabe? Sim. Alguém vai pegar essa ideia aqui e vai executar, cara. E, Às vezes troca e depois material. Você vai lá Ixi, tirar uma Troca. foto, colocar num portfólio, você vê que não saiu como você Não, tinha pensado. Fica uma certa angústia. E nesse até ponto, né? assim, durante a própria obra... vamos pegar o exemplo ali do reservatório de amianto. Às vezes o cliente não ia saber que ele tinha que retirar aquilo antes de construir as paredes. É um gasto que ele, eu economizei, não paguei acompanhamento das arquitetas, mas ele vai ter que desmanchar uma parede de gesso para tirar aquele reservatório. Então, acaba que os custos se sobrepõem, né? E no final não fica bom, não adianta. Johnny, tem compartilhar contigo aqui pra gente entender da importância da experiência de trabalhar com obras corporativas. A gente tem um projeto que foi aprovado agora aqui com a equipe da I+2, que a obra, basicamente, ela tem as paredes de alvenaria, o retângulo da clínica inteira, e não tem parede de gesso, não tem divisórias. Mas através de um projeto criado com o I, de inteligência, a gente Ismael sacou. foi desenvolvido um mobiliário, por exemplo, que é a nossa área, que é o que a gente domina. Foi desenvolvido um mobiliário pela equipe do escritório, que não precisa grudar nas paredes, de parede a parede. Então, ou seja, o nosso sonho, que a gente já falou sobre o steel frame, ele já acontece hoje em obras que são pensadas por profissionais que de fato já têm a experiência, deu errado isso aqui, não faz. Então nós vamos pedir um mobiliário agora e não tem nem parede de gesso colocado. Seria uma loucura se a gente fizesse isso, por exemplo, num residencial. Não pensem que isso, a não ser que tu fizer todo o mobiliário solto. Do mobiliário solto, né? Isso. Mas a gente evita de fazer coisa grudada de parede com parede. Se faz, já faz com folga. Evita, tem piso-teto, sabe? Então, esse é o diferencial. Tu imagina que o investidor, o cliente, está investindo, tem um prazo extremamente curto de obra, tem só as paredes lá e a gente já vai mandar produzir o mobiliário. Vai terminar a parede de gesso, vai estar terminando a pintura, tá chegando o mobiliário para montar no dia seguinte. E é bem isso é entender as necessidades do cliente, entender lá a missão, qual que era a missão, por que ele estava nos contratando, né? E conseguir organizar o cronograma tanto de projeto como de obra, juntar os dois, né? Então, a obra iniciou agora em março, metade de março. Algumas tubulações, é uma sala que não tem nada... São 125 metros quadrados e o único ponto que a gente tem de hidro é no banheiro. Então, a gente vai ter que puxar tudo do banheiro
para conseguir... Sem quebrar piso e parede. Sem mexer em nada, porque a sala é alugada, então... Água, Wi-Fi? Não, mas a gente tem as soluções para Temos isso, as né? soluções. Então, a gente desenvolveu o projeto todo pensado já no cronograma de obra rápido. Então, as tubulações, elas estão sendo passadas, só tem um lado da parede de gesso erguido, tá todo aberto. E essa semana a gente já foi fazer a medição para implantar já o mobiliário na fábrica e final do mês ele já vai estar aí, a obra já vai estar pronta. Nesse caso, o cliente ele tinha um orçamento mais enxuto, definido, são dentistas bem jovens, então eles queriam algo bem dinâmico, rápido e com esse orçamento enxuto. Então, o que pensamos? Já vamos fazer um mobiliário no projeto de interiores 3D bem solto, sem prender nada em parede. Enquanto a parede está executando o mobiliário, já está sendo fabricado. E aí, nessa brincadeirinha, se a gente fosse executar a parede, fechar os 2 lados de parede, para daí medir, mandar executar, Ismael me corrija, mas eu acho que vai uns 40 dias, né? Com certeza. Então, nessa brincadeirinha ali, o cliente economizou um aluguel, que ele não vai pagar de graça, ele já vai poder estar trabalhando antes, então a gente cumpre, de certa forma, o orçamento, porque estamos economizando ali esse valor dele e também já agilizamos que ele possa começar a atender. E tudo isso por planejamento de projeto. É isso que eu comentei no outro episódio sobre trazer a inteligência para o projeto e mostrar que isso é um diferencial e vai fazer ele, inclusive, economizar dinheiro. E é aí que as pessoas entendem o porquê do I mais 2 ARC, né, com inteligência. É legal mencionar essa questão de fazer o arquitetônico e depois o móveis planejados, porque assim, como consumidor, eu nunca tive PJ, nunca tive empresa para fazer projetos desse tipo da parte comercial, mas como consumidor, pessoa física, a gente sempre imaginou que seriam 2 empresas diferentes, né? Uma que faz a parte arquitetônica, elétrica, hidráulica, ou seja, projeto do espaço, civil, né? Do civil, e outra empresa vai fazer os móveis. Mas é interessante a gente trazer essa questão do combo, que vocês trabalham com esse combo que seria a solução completa. Até porque, por exemplo, nós temos... Quando é algo assim que a gente tem que fazer, já mobiliário sendo executado, enquanto as paredes estão sendo erguidas também, a gente já não faz, por exemplo, um armário aéreo. Por quê? Porque tem que se fazer um reforço na parede de gesso, uma prateleira ali, né, solta, amor. É algo que a gente já não faz também, porque tem que casar o mobiliário com a parte civil. Eu não tenho como lá, depois que eu ergui as paredes, vou erguer as paredes ali, sem rumo, né? Mas eu vou querer colocar uma fita de LED aqui. Tá, tu não deixou o ponto. Tu não colocou um reforço no gesso. Tu vai prender aquela parede no gesso, ele vai esfarelar, tua prateleira não vai parar. Esse combo é um excelente diferencial competitivo, porque imagina se outra empresa executa a parte de móveis. Cara, para ela alinhar com você todas essas questões é difícil. Sim. Muitas vezes as empresas se fecham e nem conversam. A chance de dar treta é grande. Então, já acontece isso, né? Você comprando o combo, cara, a tua chance de minimizar problemas e erros é muito maior. E isso é um diferencial. Do tipo, faz tudo aqui com a gente porque a gente prevê no civil o móvel que vai vir depois. E é algo... Pode falar. Não, só ia deixar mais claro, né? Que lá no início a gente fica ali umas semanas a mais planejando, justamente para lá na obra não surgir esses... Não ter a surpresinha, não ter essa surpresa, né? Então, às vezes os clientes reclamam, né? Que a gente está demorando para desenvolver o projeto, que ele precisa para ontem. E a gente super entende essa pressa. Ansiedade. Essa ansiedade. Mas voltamos naquilo que a gente iniciou a conversa. Não podemos pular as etapas. A gente tem que alinhar tudo lá no projeto, não lá na obra. Então é tudo pensado lá no início. Lá na obra tu já tá pagando. O reloginho tá correndo e só saindo dinheiro do cofrinho. A máquina registradora lá, plim, plim. E só pra complementar algo que, falando de mobiliário, quando se fala principalmente em área da saúde, o mobiliário tem regras. Ele não pode ser um mobiliário qualquer.
ele tem que ser planejado conforme a normativa. Por exemplo, tampos de área de lavagem de mãos e de materiais em consultórios. Seja uma clínica dermatológica, oftalmologia, o que for. Tu não pode trabalhar com um granito, um mármore natural. Tu não pode trabalhar com um MDF à amostra. Tu tem que ter um vidro, ou um inox, um Decton, um Silestone. E aí vai o quê? Não, o meu cliente ele tem um bom orçamento. Eu posso usar ali um Decton, que é uma pedra cara. Não, meu cliente tem um orçamento mais enxuto. Vamos trabalhar um MDF e um tampo em vidro incolor. Mas ele não pode ficar só no MDF. Você vai montar o teu consultório sozinho, sem uma consultoria? Se a vigilância for fazer a vistoria de funcionamento e verificar que tu tem só os tampos ali de MDF sem o vidro, porque ele não é lavável, né? Tu não vai ter o teu alvará. Então, algo são várias estético coisas que muitos clientes... Porque até nós, né? Nós adoramos é o ripado. E muitos clientes adoram também e querem colocar nos consultórios. Ripado é algo que a vigilância não vai aprovar dentro de um consultório. Junta poeira ou ripado. Tu aumenta o risco de infecções, de contaminações. Então, até ele pode ser aprovado dentro de um consultório, desde que ele esteja mais longe. Na parte Com espaçamento maior. Na recepção, em outro ambiente. Na parte de escritório. Não na se ele parte tiver de procedimentos. Na parte, tipo, da mesa de atendimento, Ali é longe quase que um da ambiente maca. hospitalar, né? Tem que entender assim. Isso. Rodapé. Vai lá, vou comprar o meu rodapé. Não pode ser um rodapé normal. Ele tem que ser um rodapé com o topo abaulado, redondinho, para não parar sujeira. Ou tu pode trabalhar com um rodapé cerâmico e fazer ele chanfrado. Ele não pode ser reto. Então, são pequenos detalhes que, depois de tudo pronto, a vigilância vai lá e vai cobrar, vai barrar teu alvará de funcionamento, né? E às vezes o investimento já tá aplicado. Sim, já tá Você tudo já pronto. fez, já mandou fazer, já produziu. E E olha- aí vai ter todo um outro tempo para mandar produzir de novo, arrancar aquilo fora e volta pra obra. De fato. Altura de mesa. Vamos pegar uma coisa básica, altura de mesa. De escritório mesmo. Tem uma normativa da altura final e a altura que tu tem que Baixo ter das livre pernas para ali. as pernas adentrarem. Quem já tentou aprovar ou já tentou levar o projeto assim, sem muito direcionamento e sem ajuda profissional, já sabe aonde que é a dor, onde que bateu, tudo que teve que se adequar e dinheiro que perdeu. Então daria para dizer que um discurso de venda de vocês é o projeto, a execução, tudo que foi feito aqui, ele é 100% aprovado, ou seja, a gente faz as coisas para que elas funcionem e estejam dentro das regras. Então, vocês estão vendendo uma coisa que é factível, que funciona dentro das regras e que funciona no dia a dia. Diferente de você simplesmente preencher o espaço e aí a pessoa tem que correr atrás das adequações, das adaptações, né? E é algo que seria muito fácil se fosse só se cumprir ali a estética, né? Vou fazer meu consultório lindo, maravilhoso ali, lustres, espelhos, prateleiras com estrutura metálica. Não é. Tudo tu vai ter que pensar nos porquês, nos motivos, desde equipamentos, aonde que tu vai acoplar. Central de esterilização, tu tem que ter um fluxo, uma ordem de fluxo. Tu chega, tu lava as suas mãos na pia, tu tem que ter uma outra pia para tu higienizar os materiais, tu tem que ter um local para tu secar com a pistola de ar, e aí tu empacota eles na seladora, coloca na autoclave e tu armazena. Essa ordem, tu não pode ter autoclave lá no começo da sala. E essa ordem, a bancada tem uma metragem mínima também. Então, daqui a um pouco tu vai lá e faz um móvel para esterilização pequeno, que não vai ter esse fluxo, a vigilância vai barrar. Então, resumindo, quem tá com interesse aí, que tá nos ouvindo, interesse de entrar pra essa área, vai estudar. Nos contratem! E olha, contratem a outra equipe, coisa que eu porque- acho legal, olha como é legal a gente falar de tudo isso e a gente ter o podcast como esse canal de divulgação. O cliente que está pensando em contratar vocês, ou o cliente que está pensando até mesmo em gerir a própria obra, ele vai levantar os cabelos Vai. assistindo isso. Porque olha o que vocês comentaram.
eu acredito que não é 20%, 10% de tudo que tem que olhar e conferir e certificar. Então é por isso que eu gosto do conteúdo, porque ele não só mostra a pertinência, o valor do trabalho de vocês, que tem que mostrar isso, porque vocês não estão 20 dias matutando quão lindo vai ser o projeto. Vocês estão 20 dias se atentando a todos esses detalhes. É uma consequência. É a cereja. A gente tem que alinhar a estética e a funcionalidade dentro da normativa. Exatamente. Então ele vai se dar conta, cara. Do prazo e do preço. Exatamente, cara. Não tem como ser autogerido. É difícil, é complicado, para não dizer impossível. Então a gente vai partir para quem realmente conhece, quem realmente sabe. São muitos detalhes, né? E tudo isso é muito importante falar que a gente sempre tem que andar ali de mão dada, do +2 com o cliente, porque ele é o técnico. Ele que vai saber se nessa sala ele tem que ter o tal equipamento, naquela ele tem que ter esse. O raio-x intraoral ele não pode estar tanto de distância, porque senão fica ruim para ele movimentar. O profissional, o técnico, é o nosso braço direito também, né? E vamos mais longe. Isso é tão grave que pode, se não for adequado à pessoa, pode ocasionar que essa pessoa se movimente muito na hora de estar trabalhando. Vai com a cadeira, pega o negócio, não fez, sabe? Ou uma postura errada. Um desgaste no dia a dia. Ou, por exemplo, tem que sempre ter uma pessoa para auxiliar ele, porque ele não consegue se virar sozinho dentro da sala. Sabendo que, através de um projeto inteligente, você consegue fazer com que uma pessoa seja suficiente. Orientado à ergonomia e usabilidade do espaço, total, né? Isso. Por isso, do ponto central, que é o cliente. E isso não tem nada a ver com abstrato, com criativo, com pensar uma coisa linda. É tudo orientado à funcionalidade. E eu pergunto, cara, depois de tudo isso, depois de tanta regra, tanta lei, tanta coisa que você tem que se adequar, todas essas regras de ergonomia, usabilidade, sobra quanto pra parte artística? Quanto que sobra pra vocês pensarem nisso, do tipo, tanto de tempo quanto de... Tá, e o que eu vou fazer aqui que seja diferente? Pra se encaixar dentro de todas essas regras, porque é tanta coisa burocrática, né, e que tem que se encaixar nessas regras. Sabe que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu acho que é uma consequência, né? Eu acho que... É a parte, na verdade, que brilha os olhos do cliente, né? O cliente não vai vir aqui e falar, ai, nossa, eu vou conseguir ter o giro da minha cadeira, que bom. Não, ele vai vir aqui e vai falar, ai, que lindo que ficou esse meu painel. Então é algo que ali no meio de tudo a gente tem que dar um jeito e sempre vamos pensando, claro, mas aqui não vai ficar bacana, aqui não vai ficar interessante. Lá junto com as regras de normas e custo e tudo, mas a estética é uma consequência, ela sempre tá ali nos assombrando. Pois é, e nesse ponto eu imagino assim, o cliente muitas vezes, o cliente de vocês é o profissional, mas ele tem um cliente. E no começo vocês comentaram que quem é esse público? E vocês levam em conta isso também. Sim. Com certeza. E aí eu pergunto, e já vou fazer aqui uma afirmação, porque eu tenho certeza que isso acontece porque acontece na área de software, de produto, de app, essa parte de tecnologia acontece muito, que é quando o idealizador, o dono do produto, ou seja, o cliente lá, o dentista, ou seja, quem for, ele cria um consultório para ele e não para o cliente dele. Sim. E aí acontece muito disso. E como que vocês chegam nessa questão de, olha, isso aqui vai ser para o seu cliente, não para você necessariamente, esse espaço? Aqui é onde você trabalha, mas aqui é pro seu cliente. Não precisa colocar uma foto de moto porque tu gosta de moto. O teu cliente não gosta de moto, entendeu? Então são alguns exemplos que eu dou. Isso eu acho que vem desde lá daquele questionário inicial, do que a gente nomeia como a educação ali do cliente. Então, de certa forma, a gente já vai educando ele que aquele ambiente é um ambiente corporativo. Trouxemos sempre muitas imagens de referência para entendendo o que ele gosta. Claro, você como pessoa, tu gosta de ambientes mais escuros, em tons mais cinzas. A gente pode usar isso, talvez não de uma forma ali tão descarada, né? Tão direta.
Então, algumas pinceladas do teu estilo pessoal sempre acontece. Mas, ao longo do processo, a gente vai filtrando e conseguindo deixar algo mais corporativo. Algo que a gente bate muito na tecla quando é corporativo é utilizar a logomarca da empresa, da clínica, ao nosso favor. Trazer sutilmente, né, as cores, se é algo mais reto, orgânico, isso a gente também vai trazendo para arquitetura, pro né? design Pro design. Principalmente da recepção, dessa Isso, parte a onde gente vocês podem vai- usar mais. Se aproveita da identidade da marca. Isso, utiliza... por exemplo, nós executamos com a WePlan uma agência de publicidade. Essa agência, tu entra lá, tu sabe que é um ambiente criativo. Tu entra, tu sabe, tu pode não saber qual é o setor exato que eles atuam. Mas desde o layout, disposição das mesas, cores, materiais que foram utilizados. Então, de certa forma, o pessoal que tá lá dentro trabalhando, ele se conecta com aquele ambiente. Talvez ele não tenha lá o quadro de moto que ele gosta, mas ele tem um ferro preto, ele tem uma tela metálica mais rústica e que vai remetendo isso a ele. No design eu chamo isso de... Inclusive eu utilizo isso como estratégia de branding, de criação de identidade, estratégias de marketing. Eu chamo de design atômico. O que quer dizer? Você vai lá na profundidade, lá nas profundezas dos elementos da tua marca e pega alguns átomos dele Sim. e utiliza isso como elementos. E daí a pessoa, o teu cliente chega naquele ambiente e ela não sabe explicar como, mas ela amou aquilo. Isso. Porque o todo forma esse sentimento que ele tem baseado na identidade e no alinhamento que está com a marca. Então Isso. tem muita semelhança. E o cliente final, ele consegue identificar, né? Os pequenos detalhes ali no espaço com a tua logo, ele já vai linkando. esse consultório parece ser da doutora tal, porque já vai linkando todos os detalhes. Junção disso que o Johnny falou, e quando a gente entra num ambiente, e isso faz diferença quando o ambiente ele é planejado, ele teve um estudo. E quando você entra e diz assim, algo aqui é muito legal, é bonito, mas não sei nem dizer o que, se é essa mesa ou se é a cortina que combinou com a mesa, que combinou com o carpê. Então isso é planejado, então por isso eu sempre falo assim, né, consuma muita referência, entenda as coisas, por exemplo, entenda coisas variadas do que tu pode mesclar sobre materiais, porque às vezes um material, um elemento de uma pedra que tu trouxe para dentro do projeto do cliente, marmorizado, sei lá, vai remeter a algo que ele queira mais rústico, mais bruto, mais natural. Por exemplo, a gente executou agora recentemente uma obra corporativa que são placas solares. Tem tudo a ver com o verde, tudo a ver com o sustentável. Então, cores, azul, verde, sabe? Tudo que vai remeter à natureza. Algum ponto a gente vai ter que usar ali. Então isso eu acho muito interessante. Eu vou usar um exemplo aqui, que a gente falou até agora de obras extremamente, né, veia sangrando. Rápida, objetiva, mas existe um outro cliente que vocês também atendem, que é o da mesma clínica, só que ele quer uma clínica que é um brinco. Ele quer que tenha, meu Deus, tudo dentro da norma, do que é permitido, mas assim, eu já executei, participei de um projeto de uma clínica de estética em Curitiba, que, meu Deus, tudo brilhava, tudo era lindo, maravilhoso, extremamente chique, assim, porque o padrão do cliente o público, né? Que ia entrar ali, cara, investimentos altos em tudo, então aquilo tinha que brilhar. Aquilo tinha que ser sensacional. Aí tinha paredes forradas de painel, tudo dentro da norma, como a gente já falou, mas algo muito... e aí tem uma frase que eu adotei, assim, eu ouvi de uma cliente uma vez, que para luxo não tem pressa. E aí, não pense que
você vai fazer na mesma fase de uma obra que a gente tá falando aqui, de Exatamente. de uma veia sangrando que tu precisa executar em 40 dias, o cara tá lá operando. É obra que vai ter tempo, vai ter estrutura por dentro do gesso, vai ter tudo, sabe? Troca piso, vou ter um piso aqui diferenciado do piso que tá lá, uma iluminação quente, uma iluminação fria. É diferente, então tem esse tipo de obra corporativa também, né? Tem, e desde a equipe que tu vai pegar para trabalhar nisso. Eu vou... Fornecedores. Trabalhar com uma iluminação toda, com perfis de LED embutidos no gesso. Tu não vai poder pegar qualquer um ali pra ir lá retalhar aquele teu gesso, tu ter que consertar todo ele. E então, é outro perfil de obra. Mas lá, quando a gente... No início, a gente já identifica já filtra isso. Então, eu não vou propor isso, uma obra assim, pra uma clínica popular. Tu já vai saber para quem vai direcionar esse perfil de projeto, esse perfil de obra, né? E algo que a gente fala bastante é justamente isso, tu se adequar ao teu público e demonstrar para esse teu público que tu tem um cuidado com ele. Se eu sou uma clínica que eu ofereço ali tratamentos de 5 mil reais, 6 mil, sei lá, tu não vai colocar uma cadeira de plástico para a pessoa sentar na recepção. Tu já vai ter que investir um pouco mais, porque o teu cliente vai chegar lá, inconscientemente ele vai se sentir confortável. Agora, se tu coloca a tua cadeira de plástico, nem é o inconsciente dele que vai apitar, já é o consciente mesmo, né? Então, tu investir em um projeto caprichado, sabe? E pensar nos detalhes é um cuidado com o teu cliente. É outra coisa de tu entrar num consultório e olhar, mas essa parede tá mofada. Tá descascando. Esse móvel tá soltando a fita de borda. É desleixo. Mas como que esse cara guarda os materiais dele? A seringa que ele vai usar em mim? E agora, quando tu vai em algo, como tu já falou, mais popular ou algo que seja mais funcional, onde eu vou, como meu olhar é pro mobiliário, e eu gosto de criticar muito, assim, internamente, e depois explanar quando eu vejo que as coisas são demais, inclusive tirar foto às vezes. Eu fico observando tudo. Justamente isso. Só que, por exemplo, um exemplo que eu vou citar, eu fui fazer um raio-x, assim, para fazer da arcada dentária e tal. E aí, extremamente objetivo, assim, era uma pessoa atrás da outra, entra, sai, sem cuidado. Linha de produção, Linha de produção, eu preciso fazer isso aqui, tantos por, né? Já vi. E aí, cara, eu entro assim na sala pra fazer, nem bom dia, nem boa tarde, só me coloca aquele colete, aquele negócio. Que tu nem tá preparado pro peso. Uma cadeirinha que se tu não se equilibrar ali, ela vai quebrar. E aí tu olha pro mobiliário sem fita de borda, com tudo descascando, com aquele ambiente feio, mais objetivo demais, assim, né? Pro meu doutor lá, depois que tava esperando o raio-x, chegou. Sim. Cumpriu a função. Então é justamente isso, entender todos os pormenores para tu fazer a coisa mais adequada para cada cliente. Então, isso é só conhecimento. Hoje a gente trabalha também com a linha de clínicas populares, mas trazendo esse cuidado, sabe? E é algo que até os nossos clientes desse ramo mais popular, franquias, né? Eles postam ali a recepção bem cuidada, com o bolinho para o cliente no sábado de manhã, a TV com o programa que o público dele gosta de assistir, a cadeira ali tá confortável, tá limpinha, o móvel não tá caindo aos pedaços. Não é porque é popular que ele não vai ter que ser adequado e bem cuidado para aquele público. Eu vou trazer aqui para vocês, inclusive vocês podem anotar uma frase que vocês vão utilizar para ganhar os clientes, tá? Quem recepciona a você primeiro, antes do doutor, antes da recepcionista, antes de qualquer coisa, é o espaço. A primeira coisa que recepciona o cliente é o espaço. É ele que vai dar o aconchego, que vai mostrar pro cliente que ele tá num lugar legal. Então, cara, digamos assim, é a entidade que vai dar a primeira impressão pro cliente. E aí depois vem todo um conjunto. Se você não tem o espaço bom, mas aí tem boas pessoas, né? Também é legal. Mas imagina se você tem um espaço excelente e pessoas excelentes, cara, não, sensacional. Só que assim, ó, vamos, né, devagar aqui. Eu vou fazer um tratamento dentário ali com... Como é que é? Invisalign, sei lá, aquele alinhador, né?
eu fiz 2 orçamentos. Só fiz o orçamento, não conheci o profissional, nada. Uma das clínicas que eu cheguei era bem cuidada, era moderna. A outra clínica, eu tinha ali o gesso com 5, 6 sanca, a fita de LED que nem era fita, já era mangueira toda torta. O piso tinha lugar que estava rachado, deu o mesmo preço. Qual que tu vai acreditar que tem um material mais tecnológico para te oferecer com qualidade? Então, e aí a gente fala, por exemplo... é um cuidado, né? Isso tudo, você vai desenvolver uma empresa, vai fazer uma reforma, ou vai agora colocar a rodar o teu negócio. Existe um planejamento estratégico. E aí o planejamento estratégico, eu acredito que a maioria das empresas façam, entra isso. Porque assim, tu tem uma meta. A meta anual ou a meta mensal ali de, sei lá, tantos planos eu atender, ou tantos clientes, ou tanto de faturamento. A importância de tu colocar algumas, né, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Colocar primeiro, assim, por exemplo, se eu quero atender esse público, que nem a gente já falou que tem que ser personalizado, ou se eu quero tanto de faturamento baseado no tanto de circulação de clientes, do cliente certo, eu preciso ter uma cara bonita. Eu preciso, né, ou uma cara funcional. Tipo assim, tem que comunicar o que tu quer que o cliente te veja. É o tom de voz. É o tom de voz. Tudo tem que ter o tom de voz. Quando, assim como a marca, a logo, o design fala por si a concepção, o conceito, como ele quer atingir o público, ele fala através dos elementos dele, da tipografia e tudo mais, o espaço também vai falar com o cliente, com o consumidor. Ele vai passar uma mensagem. Adianta. E é isso que eu falo, da presença dessa entidade, né? Que é o espaço. Né? E a gente tá aqui falando sobre isso e levando esse conteúdo porque, puxando a brasa para o nosso lado, com certeza, como escritório de arquitetura, como empresa que fornece soluções em imóveis planejados, para que a cada vez mais a gente tem uma missão assim, muito grande aqui, que nunca teve conteúdo para cliente, para o cliente dizer assim, realmente, eu estou entendendo agora como é que funciona o processo. A famosa educação do cliente. Educação do cliente. Cara, eu foco muito nisso porque pessoas educadas vão tomar as melhores decisões. Imagina clientes buscando profissionais, empresas para projetar o seu ambiente, seu espaço. Quando eles se deparam com um conteúdo desses, quanta dúvida que consegue resolver e quanto que ele consegue conhecer também sobre isso, porque para ele é muito simples, parece ser só um 3D apresentado, mas não é, é muito mais do que isso, né? Galera, então, agradecer vocês aí, já conversamos bastante, com certeza vocês perceberam que vamos ter conteúdo para mais episódios. Aqui a gente começa falando pouco e depois que solta, né? Pra quem se empolga. Pra quem era iniciante em podcast, agora já sobrou fala, já sobrou conteúdo. Então é legal quando funciona assim, quando a gente tem que frear o tempo, porque senão o negócio vai a 2 horas. Mas a gente queria agradecer então a presença de vocês, agradecer o tempo e aproveitar para deixar o espaço para vocês apresentar a empresa, como que o pessoal se conecta com vocês. A gente vai deixar os contatos também na descrição. E aproveito para fazer o jabazinho básico, que dá para fazer aquele cortezinho, jogar na rede social depois. Então... E segundo a Morgana, não ia nem falar, não ia, né? Eu ia só envergonhado, que analisar. Não sei o quê. Eu achei que ia fazer uns 12 ou 20 cortes, mas não vou precisar fazer nada disso. Nós que agradecemos a oportunidade, trabalhamos com a WePlan e... acho que a gente nunca tem um momento realmente para parar e trocar essas ideias e ainda mais poder expor para um grande público. Então, somos gratas pela oportunidade de realmente poder mostrar mais do nosso trabalho, do que a gente acredita. Já aproveitando, né, quem for planejar um ambiente corporativo, planeje realmente com cuidado, projeto, execução, precisando... um auxílio especializado, estamos à disposição no escritório, a Morgana, então tudo passa pelas nossas mãos com muito cuidado para que realmente a gente consiga ter algo coeso no final, cumprindo prazo, custo, legislação e a estética também. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, ficamos muito felizes, nervosas, né, pelo convite, mas muito feliz por vocês terem nos convidado. Acho que foi muito bacana essa troca de experiência, essa criação de conteúdo mesmo. Espero ter ajudado aí
as pessoas que estão nos ouvindo, para se tiverem mais dúvidas, entrem em contato com nós. Tem o nosso Instagram, @i+2arc, e lá também tem os nossos contatos de WhatsApp, e a gente está à disposição. Ficaremos felizes em estar ajudando, né, auxiliando nesse processo de projeto e execução para os clientes. A gente agradece também porque vocês toparam aí o desafio, o convite. A gente sabe que tem muita coisa guardada dentro dos escritórios, dentro das pessoas, que elas precisam ser explanadas. Quanto mais a gente compartilha, mais volta para nós, seja positivo, parabéns pelo conteúdo, ou seja do respeito. Olha, botei fé, agora eu respeito essa equipe porque de fato elas sabem o que estão fazendo, porque a gente sabe que tem muitos profissionais fazendo a mesma coisa a vida toda. O básico, né? O básico, então assim, tem muita coisa para ser falado ainda. A gente pode retomar aqui com outros conteúdos que eu acho que vai ser bem interessante. Podemos nichar, falar só sobre iluminação, qual que é a iluminação adequada para cada segmento, para cada ambiente. E é isso, assim. Então, pronto para a próxima. Maravilha, isso aí, galera. Muito obrigado, então. Obrigado, valeu. Falou.